E aí, cambada que tá querendo aprender sobre as trevas. Bom, nem tudo é trevas na magia. Isso já é um conceito errado. Existe magia angelical para você conjurar anjos, por exemplo. Só que esses eu nunca tive coragem. Porque eles pra mim são figuras de autoridade, enquanto os demônios eu consigo tratar de igual para igual. Eu odeio figuras de autoridade, sejam espirituais ou humanas. Me recuso a servir qualquer deus ou divindade que diga aquilo que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Vou passar para você aqui minhas experiências, algumas delas, e alguns conceitos e explicações a respeito de diversos sistemas mágicos. E aí, meu companheiro, para você aprender mesmo, você vai ter que ir atrás do que eu vou te falar, porque os grimórios, eles muitas vezes requerem conhecimento prévio. Pode ser uma pegadinha ali para você fazer uma merda e se fuder. É muito comum. Nosso companheiro, patrocinador, pagou R$ 50 para eu abrir essa caixa preta. Não vai ter edição foda porque meu celular não aguenta, eu fiquei tentando aqui 2 horas e não dá. Mas isso não impede que a transmissão do conhecimento seja feita da maneira que era feita antigamente entre os pagãos. O pessoal que pratica magia de verdade, né? Porque o cristão é foda. Milagre, cadê? Nunca vi. Entre os pagãos também não, na verdade, mas pelo menos se você quiser matar a pessoa, você consegue. Sem tocar nela, é incrível. Pra igreja só quer saber de dinheiro, fica foda, né? O poder vai pro caralho. E o que eu vou apresentar aqui pode ser visto como religião, mas eu prefiro chamar de ferramenta. Ferramenta, quando usada com conhecimento, pode te levar pra ruína, pra loucura ou pro poder. Vai depender de como você usa. E você vai cair nas armadilhas dos demônios. E eles fazem isso. Eles vão te pegando de uma maneira que você não percebe. Você chega a perceber que tu já tá afundado na energia deles. Boa parte dos seus processos mentais sendo controlados por eles, sem você perceber. Toma muito cuidado com os demônios. Por isso eu escolhi a demonolatria. Tratamento de igual para igual, respeito, pede, se barganha, se negocia. É bom estudar a oferenda que o espírito gosta ou perguntar se ele gostaria de alguma. E para isso você tem que ter a capacidade da clareaudiência, pelo menos para conseguir escutar, se comunicar com o demônio. Existem algumas precauções que a gente tem que ter antes de começar a praticar magia. Se você não tiver, teu destino é a ruína ou a loucura. E eu fiz esse vídeo aqui em algumas partes, quer dizer, o roteiro. A parte 1 é a seguinte: tradições que eu conheço e que funcionam. Essa primeira não tão bem pra mim, né? Eu vou explicar o porquê. Ela é uma tradição cristã, então já não gosto de figuras de autoridade tipo anjo. Eu tô falando da Goécia tradicional. A Goécia é o sistema clássico de invocação dos 72 demônios descritos no Lemegeton, Clavícula Salomonis, ou a Chave Menor de Salomão, é o nome do livro. Cada demônio tem uma função específica, um selo, uma hierarquia. Tem até alguns selos de demônios na thumbnail, pra quem não notou. Eles têm uma hora do dia para serem invocados, tem um dia da semana, tem que ver como é que tá o estado da lua, se tá a lua cheia, minguante, o caralho é 4. Tem tudo isso para invocar demônio da Goécia. Alinhamento planetário também às vezes dá uma fortificada. Até as 4 direções cardeais você tem que saber qual que é a correta. Se você fizer ritual simplesmente virado pro lado errado, você já pode se fuder. E eu conheci um caso desse, né? Que o cara fez sabendo do desleixo, pensou que o anjo não ia ligar e foi logo com o anjo. E ele ganhou de presente uma queimadura física, que ele tem a cicatriz até hoje. Ainda tomou o esporro do anjo. O anjo comparou ele com o iniciante e perguntou: do que adianta você saber fazer o negócio direito se você vai se comportar da maneira de alguém que não sabe? Anjos e demônios podem trazer sabedoria. Só que aí vai de você, qual você preferir lidar. Tem gente que lida com os dois. Eu definitivamente não gosto de anjo. Mas se a Goécia é cristã, não tem um modo mais demoníaco? Tem. Existe a Goécia luciferiana de Michel Ford. Inclusive esse livro eu tenho até hoje. Essa vertente era mais moderna e voltada para o autoconhecimento e quebra de tabus, que é um traço ali do satanismo, principalmente do Anton LaVey. Se a igreja vai para a direita, vai para a esquerda e assim vai. Michael Ford reinterpreta a Goécia tradicional com uma abordagem mais libertária, onde Lúcifer não é visto como inimigo, mas como realmente o portador da luz, que significa conhecimento. E aqui, magia é usada para desconstruir crenças limitantes, digamos assim, parte de si mesmo que a sociedade reprime. Ou seja, se joga de frente com seus próprios traumas. Por isso é considerado mais perigosa do que a Goécia tradicional. Apesar de que existem os componentes cristãos, principalmente nos nomes escritos no círculo mágico, em hebraico, e quando você vai ver a tradução, o negócio fica meio contraditório. Você não sabe se aquela porra é cristã ou é luciferiana. Então eu não sou muito fã da Goécia do Ford, não. Eu já invoquei um demônio de Goécia, que foi através do que eu aprendi com os livros da S. Connolly. E aí, no caso, era demonolatria, que é o culto aos demônios como divindades, não como servos. É uma abordagem teológica onde você estabelece uma relação de respeito e reciprocidade com entidades como Belial, o próprio Lúcifer, Asmodeus, entre outros. Não é sobre comandar eles, é uma negociação. Eu já pratiquei isso com resultados concretos. Eu peguei 3 incensos de canela. Canela geralmente é usada para atrair dinheiro.
Eu peguei folhas de louro, que também são usadas para atrair dinheiro. Eu peguei um pequeno que eu tinha, botei em cima de um banquinho, enchi esse pote com cacau 100%, como uma maneira de demonstrar respeito, já que eu não sabia exatamente o que oferecer, eu ofereci uma coisa que eu gostasse. Então, esse cacau eu finquei os 3 incensos, espalhei as folhas de louro e ainda usei uma magia mais de quadrados mágicos que eu já não lembro mais como é que se usa. Isso faz muito tempo. Foi em 2019. E aí eu conjurei um demônio chamado Ciri, através dessa maneira, de demonolatria, sendo que Ciri é um demônio da lista dos 72 da Goécia, mas ele é descrito como um espírito de natureza indiferente. Ele não quer seu bem, mas ele também não quer seu mal, ele só não tá nem aí pra você. E ele é descrito como um espírito que faz as coisas rápido, exatamente porque ele não gosta de ser chamado, pra ele é chato, tediante. E eu não tava conseguindo vender R$ 10, andando por horas. Depois desse ritual, literalmente em 2 horas eu fiz R$ 100 e muita gente tava me dando dinheiro a mais, sem absolutamente explicação nenhuma. Já a magia angelical eu diria que é o sistema oposto da demonolatria, mas igualmente poderoso ou até pior, né? Utiliza invocações angelicais baseadas nos salmos, nos 72 nomes de Deus, que segundo a Goécia são 72 demônios e 72 anjos. Nos anjos a gente não chama Goécia, chama Teurgia, que tem os livros As Goécia e que é na verdade a chave menor de Salomão, e tem o As Teurgia também. Existe um monte de burocracia para invocar, que nem na Goécia. Então é um sistema que ele é meio que um espelho mais da Goécia do que da demonolatria, um espelho ao contrário. Aí o problema é que o anjo não brinca não, cara. Se você não estiver preparado, eles podem te queimar com a própria luz fisicamente, como eu já relatei aí, né? A magia angelical ela exige realmente uma pureza de intenção e uma disciplina que pouca gente tem. Por isso que boa parte das pessoas escolhe os demônios e Exus, porque são os seres mais próximos dos seres humanos, da maioria deles. Existe também a magia enoquiana, que também tem a ver com anjos, só que esse é o sistema mais complexo e perigoso de todos. Criado por um cara chamado John Dee e o outro chamado Edward Kelly, se eu bem me lembro, no século XVI. A magia enoquiana utiliza uma língua angelical supostamente revelada pelos próprios anjos. É um sistema enquanto a Goécia, né, salomônica, é um sistema revelado pelo próprio Deus, porque teoricamente a Bíblia cortou um pedaço. Todo mundo já deve ter escutado aquela história que Deus ofereceu a Salomão: pede qualquer coisa eu vou te dar. Salomão pediu sabedoria, e através da sabedoria ele se tornou rico e construiu o templo de Salomão e conseguiu tudo o que ele queria. É isso que diz na Bíblia. Aqui na chave menor de Salomão, você vê que quando Salomão ele escolheu que Deus lhe desse sabedoria, Deus deu sabedoria para ele. Jeová, no caso. Só que essa sabedoria era exatamente a Goécia e a magia angelical. Porque quando você se dá mal com o demônio de Goécia, você tem que chamar a contraparte angelical dele para tentar resolver a merda. Ou então chamar um demônio de uma hierarquia maior que tenha comando sobre o demônio que você incomodou. E aí vai ser barganha para poder se livrar da merda que você fez. Mas voltando aqui à magia enoquiana, é um sistema de invocação de grande poder. É uma coisa que eu nunca quis chegar nem perto. Mas também de grande risco. Exatamente por isso que eu não quis chegar perto. Porque anjo, né? Mexer com a enoquiana sem preparo, cara, é que nem você brincar de ameaçar o Kim Jong-un. Eu estudei, mas nunca usei de forma leviana e nem de forma nenhuma. Eu praticamente só estudei porque não tive coragem de mexer com anjos de alto nível. Eu já tentei uma vez conjurar Metatron, mas eu não consegui, porque exige um estado mental específico que eu não consegui atingir ainda. Já quando é para invocar demônios, os estados mentais e emocionais, eu sei exatamente quais são e como puxar eles até mim. Então pra mim a magia com energia negativa é muito mais fácil. E mais, não pense em você que aprendendo sobre anjos, vocês vão poder me vencer simplesmente porque anjo vence demônio. É bem assim não. Você pode jogar um anjo contra mim e eu jogo logo um demônio regente contra você. Agora que tem aquela história, né? O arcanjo Gabriel, é ele contra Lúcifer, e ele sempre vence Lúcifer, mas o que aconteceria mesmo se você, com a sua fraqueza angelical, quisesse me atacar? E eu, com o ódio desmedido que eu tenho aqui, que vocês não têm nem noção do limite dele, conjurasse Lúcifer, ainda mais tendo uma boa relação com ele, devido à minha própria energia, quem vocês acham que ia vencer? Arcanjo Miguel que você manda contra mim? Ou Lúcifer que eu uso ou pra te matar ou pra me defender? Geralmente eu prefiro matar a pessoa, porque ficar se defendendo eu vou ter que defender pra sempre. E eu gosto de eliminar o problema. Existe também o culto a Exus e Pombagiras, e essa é a vertente mais próxima da realidade dos seres humanos, porque Exus eles são humanos que morreram e se tornaram Exus, mas não necessariamente. Alguns Exus de Quimbanda eles são já do patamar de demônio. Existem também bruxos, magos e feiticeiros ancestrais, ou seja, que já morreram, mas continuam praticando a magia lá do outro lado. E no luciferianismo e também no satanismo, versões teístas, por exemplo, essas entidades assim mais densas são mais cultuadas. Exus e Pombagiras são entidades assim da Umbanda e da Quimbanda, né? Eu não vou dizer nem do Candomblé, porque o Candomblé ele é mais focado em orixá. Apesar de que você vê terreiros com imagem de orixá e de Exu também.
É uma coisa bem comum. Tô dando a simplificada. Ah é, né? Eu lembro uma vez, quando eu morava em São Paulo, na Zona Norte, eu fui com R$ 1.000 no bolso. O aluguel era 600. Naquela época, hoje tá 800. Eu ainda conheço o cara. E aí, eu consegui pagar o primeiro aluguel, mas e o segundo? O segundo, o que eu fiz? Trabalho de magia, se eu bem me lembro, foi com o demônio Dagon. Dagon ele é um espírito considerado um espírito aquático. Simbolicamente, porque num riacho existem várias pedras, mas a água não quer saber, ela só contorna o obstáculo. Nesse dia, eu não tinha incenso nenhum, mas durante o ritual, eu senti cheiro de incenso, cheiro de flores, até de sabão, cheiros suaves. E aí, poucos dias depois, o dono da casa, ele perguntou pra mim se eu tava precisando de alguma coisa. Eu falei, eu preciso de serviço, você tem? E ele arrumou o serviço pra mim. E eu fiquei 7 meses lá, com um trabalho que eu fiz com o Dagon. Agora, dando aqui mais uma refletida a respeito do porquê demônios e orixás sempre me atenderam, a resposta é até simples, cara. Eu vivo na energia negativa, eu sou energia negativa. E por mais que isso assuste algumas pessoas covardes, desgraçadas que ficam plantando ideias na mente dos outros para tentar fazer eu ir morar na rua, a verdade é que a energia negativa é a que mais gera transformação. O ódio, a raiva, o desprezo, a revolta, o desespero, tudo isso é combustível nas mãos dos demônios. É muito mais fácil trabalhar com eles quando você é esse tipo de pessoa que se emputece mesmo. E por acaso eu sou, porque eu já sou agressivo desde quando era criança. Orixás e demônios não têm medo de sujar as mãos. Eles lidam com o que a maioria das religiões evitam. Eles não fingem que o mal não existe, não fingem que justiça existe. Trabalham conforme as circunstâncias. E Ogum também é um orixá de guerra, né? Que foi um orixá que eu chamei a simples vela vermelha de 7 dias. Eu tinha ido num terreiro de Umbanda, um Exu Marabô me atendeu. Eu também tenho o Exu Marabô das Encruzilhadas. E o Exu falou pra mim assim, eu expliquei a situação, que o problema era dinheiro. Tava de ambulante, tava fazendo porra nenhuma, financeiramente, não tava dando resultado. O Marabô falou pra mim acender uma vela vermelha de 7 dias pra Ogum e pedir pro negócio dar certo. Ogum é um orixá de guerra. E não é que realmente deu certo. No outro dia, eu saí e vendi que nem água. Pra você ver que não é postura, não é técnica de venda, não é porra nenhuma. Muitas vezes você tá precisando é de uma macumba mesmo. Agora eu vou contar um caso real, porque esse caso eu já contei, mas talvez nem todo mundo saiba. Um sujeito me ameaçou de morte na empresa onde eu trabalhava, e pra saber se era blefe eu joguei no tarô. Tarô é adivinhação. Também existem runas nórdicas, existem o jogo de búzios, mas eu uso tarô. E de primeira veio a carta do caixão. Eu não precisei de mais nada. A ameaça que esse cara me fez meu coração bater a 160 e a pressão subir. Tava tão forte o ódio que meu coração tava perdendo o ritmo, tendo palpitação. Não de medo, mas de ódio. E o ódio, quando bem direcionado, é combustível de primeira. O cara teve a coragem de me ameaçar de morte. Ele ainda falou assim: eu já fui do tráfico. Se você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Aí eu falei: já é, tá bom, pô, desculpa aí. Mas na minha cabeça, eu falei assim: você que não sabe quem eu sou. Conjurei 3 demônios seguintes: Asmodeus, que é um deus da luxúria e da guerra também, não tem paciência com seres humanos, age rápido e pega pesado. Conjurei Babilônia, que é uma deusa do amor e da luxúria. Quem desafia ela ou qualquer demônio se arrepende, mas eu queria foder o casamento do cara mesmo. E eu também chamei Belial, um deus de guerra extremamente violento, não perdoa desfeito. Resultado, o cara se fudeu. 3 dias depois do ritual, o cara perdeu o emprego, a esposa, os filhos e aparentemente a sanidade, porque da última vez que eu vi ele estava comendo capim no chão. O trabalho que eu fiz foi pra matar ele, antes que ele me matasse, não pra brincar com ele. Nesse caso eu não fui sádico, mas eu não vejo já ele há muitos anos, então é provável que ele tenha morrido sim. Ah, ele também ficou viciado em pó. Voltou pro vício, né, depois do ritual. Também teve outro caso que uma funcionária no ambiente de trabalho acusou falsamente meu irmão de assédio, e eu já passei por isso e fui inocentado pela câmera. Então comigo não aconteceu nada. Mas esse meu irmão, eu vi que a menina tava pegando no pé dele com esse negócio, não foi uma acusação só. Então ele poderia perder o emprego por causa de falsidade dela, porque eu conheço o irmão que eu tenho. Ele não tá nem aí pra dar em cima dos outros. Ele acha que a mulher tem que vir até ele, pronto, se não vier ele, foda-se. Então definitivamente ele é incapaz de assediar alguém. Então eu, pra não deixar ele perder o emprego, eu projetei meu ódio no caldeirão de fogo com a foto dela. E aí eu conjurei uma galera que eu chamo de o povo do buraco, porque o caldeirão de fogo ele tem várias camadas, cada uma mais densa do que a outra. Pensa mais ou menos como se fosse o inferno de Dante, só que pior, bem pior. Eu joguei a garota dentro daquele poço ali, representado pelo caldeirão de fogo. O resultado? Ela perdeu o emprego, perdeu o relacionamento e a própria família virou contra ela, e meu irmão continuou numa boa. Isso que eu fiz eu não chamo de justiça. Simplesmente eu fiz pra proteger meu irmão de perder o emprego nesse mundo tenebroso onde tudo é dinheiro. Eu não queria saber das consequências, se ela ia morrer, se ela ia ficar paraplégica, eu só queria derrubar ela. E eu consegui o suficiente. Então eu nem fiz outro trabalho pra chegar a matar não, porque meu irmão já tava fora de risco.
Mas magia não é só pra destruir, eu usei a magia também pra construir em 2 ocasiões, quando minhas vendas com ambulantes não iam bem. Eu já contei, né, que eu conjurei Ogum, o orixá, deu muito certo. E também, acho que eu também já contei que lá em 2019 eu conjurei Ciri via demonolatria com cacau. E em 2 horas eu fui do 0 ao 100 no caso de Ciri. Não parece que é sorte, parece que o tamanho da minha revolta virou poder. E é exatamente isso que é poder. É saber e conseguir aonde colocar energia. Tava puto de ser pobre e fudido. Fui lá, me esforcei com a ajudinha de um demônio. E olha só, o esforço valeu a pena. Porque R$ 100 em 2 horas ao invés de levar um dia pra fazer. E se fizer, né? Porque antes eu saía nas ruas e quase não tinha gente e quem tinha não comprava. Depois do ritual, apareceram, ou então eu que passei a notar, algumas ruas onde as pessoas estavam fazendo churrasco, festejando, bebendo. E aí, pô, bêbado é a carteira aberta. Consegui muito dinheiro vendendo os brigadeiros, assim como também consegui muitas doações que eu não pedi. Muita gente me deu muito dinheiro a mais, simplesmente porque não sabiam eles que era macumba, né? Mas eles estavam elogiando ali minha força de vontade, minha capacidade, o fato de eu ser jovem, correndo atrás. Só que se eu não tivesse feito o ritual, esse povo todo não ia ter simpatia, não. Lembra que eu disse que os demônios e também os anjos, na verdade, eles mexem na sua cabeça de maneira que você não percebe que está sendo manipulado? Foi o que aconteceu com essas pessoas, foram todas manipuladas a meu favor, através da energia que eu entreguei pro demônio trabalhar. O meu maior erro foi ter largado os demônios. Eu acreditei que eu podia viver sem eles, que podia seguir por outros caminhos. Tentei voltar para a igreja, foi a maior burrice que eu fiz, porque realmente a igreja não dá. Não gosto de anjo, não gosto de Jesus, não gosto de figura de autoridade nenhuma que pareça um ditador na minha vida. O resultado de ter abandonado os demônios é esse aqui, né? Eu tô prestes a virar um mendigo em 2 semanas, com R$ 50. 50 não, né? 47, porque o LivePix ele come um pouco do dinheiro que vocês mandam pra mim. Tô com R$ 47 no inscrito pra fazer um vídeo sobre que um negócio que eu sei, que é magia, e isso que tá acontecendo não é ironia, é um alerta. A energia não some, ela espera. Eu já me emputeci com esse negócio de ser desvalorizado pela minha família, de ser sempre expulso. Aí sabe o que foi que eu pensei? Porra, vou virar um mendigo, vou morar na favela, vou fazer tudo que eu quiser fazer, vou fumar minha maconha pra me deixar mais inteligente pra poder continuar fazendo vídeos. Vou carregar o celular na boca de fumo, porque os traficantes tudo me conhecem, porque eu cheirava tanto que eles ficavam surpresos com o tanto que eu cheirava, ia ficando conhecido. Talvez eu deva voltar pros demônios pra fazer o jogo mudar. Mas não significa que eu não vou ter que me esforçar. Mas de qualquer forma, depois desse risco de ser expulso, eu mesmo já não quero ficar aqui. Tô eu mesmo pensando em sair daqui antes de juntar o dinheiro, porque provavelmente eu não vou conseguir R$ 600 em 2 semanas. Então, pensando em aceitar a vida de mendigo. E aí sim, depois eu penso no que fazer. Ter ninguém pra me encher o saco pra querer comandar minha vida. Meu avô se irrita com a ação ou com a inação. Se irrita com a maneira que eu seguro a xícara de café. Se irrita se eu beber café junto com alguma coisa que eu esteja comendo, porque é ruim pra digestão. Ele é acostumado a procurar erros nas coisas para poder reclamar. Isso que eu chamo de autossabotagem relacional. E como ele é a única pessoa que eu tinha e também já deu seu voto de abandono, e perdeu meu respeito. Depois que eu gravar isso daqui, eu vou fumar minha maconha. Se ele sentir o cheiro e vier reclamar, eu vou falar que ia me expulsar. Agora expulsa. Eu não tô mais nem aí. Ele me dando ultimato pra me amedrontar acabou tirando todo o meu medo. Eu vou ser a pior desgraça que ele poderia imaginar, um vagabundo completo, maconheiro morando na rua, dentro da favela, batendo papo com traficante, porque os traficantes não são gente boa, não são amigos de ninguém, mas eles me tratam com mais respeito do que o meu avô e do que a minha família. Bom, gente, agora o que eu posso dizer aqui pra finalizar é o seguinte: como eu disse no começo do vídeo, eu iria dar alguns detalhes sobre magia negra, dei alguns testemunhos também. E eu quero dizer o seguinte: não existe magia negra ou branca. O que torna magia negra ou branca é o que você faz com ela, são só conceitos morais. Magia é magia, independentemente. A partir de tudo que eu mencionei nesse vídeo, o indivíduo que patrocinou para eu ensinar a fazer magia negra, você vai procurar ler tudo isso que eu citei e ver o que se adapta melhor para você. Mas, pelo amor de Deus, não vai começar pela Enochiana. A demonolatria é o método mais fácil, mas se você é um indivíduo mais positivo, mais sensível, não é recomendado não, você pode até passar mal. Eu me dou bem com a energia demoníaca. Todo mundo não. Sente mal. Eu me sinto bem, energizado, carregado. Se eu fosse realmente te ensinar passo a passo a fazer magia, eu ia ter que te ensinar toda a minha bagagem. E eu não tenho tempo pra isso porque, bom, eu tô procurando trabalhar de entregador pra tentar fazer os R$ 600 e o tempo que eu levaria pra passar toda a minha bagagem pra você levaria mais de uma semana. Isso eu tendo o dia todo livre. Então esse vídeo aqui ele foi bem resumido. Eu sugiro que você vá atrás dos livros citados. Livros, nomes de autores, diferenças entre vertentes, satanismo teísta e satanismo ateísta, luciferianismo neognóstico. Tem um livro também chamado Livro do Caos Colérico, que é bem interessante. Aprenda o que é o demiurgo, porque ele está presente em algumas vertentes luciferianas. Enfim, você vai ter que aprender. Eu te dei a base do que você tem que pesquisar. Porque literalmente, por falta de dinheiro, puramente isso, eu não tenho tempo para ser o seu mestre, digamos assim. E também, como eu já não tô cultuando há muito tempo, não acho que seria adequado.
Mas no dia que eu voltar a cultuar, porque eu acho que eu vou precisar, já que eu não posso contar com ninguém, até os demônios me tratam melhor do que a minha família. Então, talvez algum dia eu passe a ensinar realmente como fazer trabalhos no momento que eu estiver fazendo um.